Bom dia, Pai seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e teu coração sedento por ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus é bom, querido. Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado, o meu pedido. Deixe seu like, ele é importante, ele nos dá visibilidade para alcançarmos mais vida. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a proclamar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Pois na palavra está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, proclamar o amor que cura, o amor que salva, o amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e com ele, nós podemos todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 1 a seguir, que diz assim: Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram um aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Sear-Jesub, saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do bosque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: Acautela-te, aquieta-te, não temas. Não se desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabial. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Esse texto ele vem nos contando um fato que aconteceu nos tempos do profeta Isaías. Quando Acás começa a reinar no lugar do seu pai Jotão, no lugar do seu avô Uzias. Nós sabemos que no capítulo anterior, Isaías passa pelo processo. Ele passa por uma experiência com Deus extraordinária, onde é um divisor de águas no seu ministério profético, porque ele tem um encontro pleno ali com o Senhor. E agora já no capítulo 7 acontece o fato de que a cidade de Judá é cercada por um grande exército de 2 reis. E um desses reis era da própria nação israelita, que havia tomado conselho com um ímpio para cercarem Judá e para destruir, né, para tomá-la. Porém, Deus não permitiu. E Deus chama Isaías e diz para ele: Olha, pega teu filho, Sear-Jesub. Sear-Jesub significa um resto voltará. Todo nome israelita ele tem um propósito, ele tem um significado, ou da circunstância, ou o que os pais estão querendo dizer, simbolizar naquele momento. E aquele filho de Isaías foi Deus quem deu esse nome.
por causa do ministério que ele havia dado para Isaías. Isaías sempre fala sobre um remanescente. Ele fala sobre, ele profetiza o nascimento do Senhor Jesus logo aí em seguida, né? A virgem conceberá e dará à luz seu filho. Porém, aqui, no princípio do capítulo, o que acontece? Acontece que, apesar da história de Acaz, do caráter de Acaz, do seu caminhar, porque se nós formos meditar e estudar quem foi Acaz, a gente sabe que ele não andou nos caminhos do Senhor, ele não fez o que agradava a Deus, e ele contribuiu para que o Senhor se levantasse contra Israel, contra o povo de Judá. Porém, nesse momento, nesse primeiro momento aqui, Deus dá o livramento ao povo, porque o povo entrou em desespero. O rei também ficou desinquieto. E Deus manda o aviso dizendo, acautela-te. Então fica calmo. Se previna do mal que está levantando contra você e seu povo. E muitas das vezes nós estamos como uma casca, com o coração endurecido e não estamos prestando atenção nas palavras do Senhor. Porque se Acaz tivesse dado ouvidos a Deus, e mesmo vendo o livramento do Senhor, ele não se posiciona. Ele não sai dos seus maus caminhos. E ele faz coisas que desagradam ao Senhor, porque ele segue os passos dos reis de Israel. Ele vai segundo aquilo que saiu fora do propósito de Deus. Ele queimou incenso, ele queimou os próprios filhos, sacrificou os próprios filhos no fogo, com obras de feitiçarias. Então isso fez com que Deus enviasse assim, guerras, perseguições, cativeiro. Por quê? Porque o povo desobedeceu e saiu da presença do Todo-Poderoso. Mas nesse momento aqui, Deus intenta mostrar, dizendo, acautela-te contra o mal que está se levantando. Aquieta-te. Porque o Senhor é contigo. O Senhor não vai permitir tomar o conselho para virem contra ti sem a minha autorização, sem eu ordenar. E aqueles que levantaram o calcanhar contra a sua vida, vão voltar envergonhados, vão deixar de ser nação. Foi essa a palavra do Senhor contra Efraim. Porém, o Senhor disse uma coisa para o rei Acaz: se você crer, você vai ver o livramento. Muitas das vezes, querido, nós precisamos ter fé. Fé que o Senhor está adiante, fé no propósito de Deus sobre a nossa vida, fé que Deus está no controle, apesar de nós não vermos, apesar de nós acharmos que as coisas estão saindo fora do controle. Fé quando o mundo dizer não, fé quando o médico dá a sentença dizendo que não há mais o que se fazer, fé quando tudo parece que não tem mais solução. Lembra daquele pai que chegou diante do Senhor Jesus Cristo e trouxe seu filho? O Senhor disse para que ele cresça. E ele pediu para o Senhor entrar e mudar a sua incredulidade. Porque ele sabia que ele precisava ter uma visão de fé. Porque o filho dele necessitava da libertação e do livramento. E ele pede, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas das vezes nós temos que ter um coração sensível diante de Deus e nos portar assim. E dizer para o Senhor, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu preciso me fortalecer no Senhor, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso caminhar com o Senhor. Mas as coisas que estão me acontecendo, que estão sucedendo, estão tirando a minha paz, estão tirando o meu sossego, estão tirando a minha visão. Deus é fiel, querido. Ele é tremendo. O rei Acaz, ele tem um histórico muito ao contrário do que deveria, sendo ele um rei de Israel, um rei de Judá, um homem israelita, um homem judeu. Ele poderia ter confiado mais em Deus, caminhado com Deus, mas ele escolheu fazer aquilo que desagradava a Deus. Se você hoje tomar posicionamento e voltar os seus olhos aos céus e se posicionar com o Senhor e usar esse exemplo para que você não cometa erros, porque o que tem escrito é testemunho para que nós possamos fazer ou rejeitar. Tudo que tem na palavra do Senhor vai nos conduzir a uma escolha.
confiar em Deus, caminhar com Deus e depender de Deus. Ou abrir mão do Senhor. O Senhor não nos impõe a sua presença, mas Ele nos dá oportunidades de colocarmos os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo, e permanecermos na sua presença. Hoje, eu não sei como é que está a sua luta, quais são as coisas que estão acontecendo à sua volta, mas eu creio que Deus é maior. Que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Vamos voltar os olhos aos céus e confiar naquele que tem poder sobre todas as coisas, que governa todas as coisas, que tem poder de restaurar, de transformar, de ressuscitar. Tem poder para fazer o extraordinário, o sobrenatural. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Confie no seu propósito, confie na sua palavra, busque a sua face, renda-se aos seus pés. E você que tem ouvido a palavra do Senhor, tem sido simpatizante com a obra da igreja do Senhor, mas ainda não se entregou, ainda não tomou um posicionamento em cima do muro. Tome uma decisão por Cristo. Se renda aos pés da cruz, confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Ele te ama e Ele pode transformar e fazer de você um filho do Deus vivo, do Deus eterno. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós o confessamos como o nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos a adoção de filhos de Deus. Que o Senhor possa estar mudando a tua história e abençoando a tua vida. Tome posicionamento. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E fique na presença daquele que vive e daquele que reina. Porque se Deus livrou um homem que tinha um coração endurecido para com ele, por causa de um povo de Judá, então eu creio que Deus pode fazer muito mais na sua vida, na minha vida, por amor a nós. Então, continue perseverante, continue persistindo, continue se posicionando, porque Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar mais uma vez o meu recado, dizendo para você que não se esqueça, dê o like. O like é muito importante, ele nos dá visibilidade, ele nos ajuda a alcançar mais vidas. Compartilhe, comente. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude. Nosso propósito e objetivo é fazer o ID do Senhor. Fica na graça, fica na paz e o Senhor te abençoe e te guarde.